Olá, sexto ano, sejam bem-vindos então à aula 5. Nessa aula 5 nós vamos terminar de resolver os exercícios, né, da apostila do mês de abril, que é a partir do exercício 5, tá bom? Então vamos ler aqui o exercício 5. Olha o que ele está falando. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formam um triângulo retângulo como desenhado abaixo, tá bom? Então tem esse triângulo retângulo, vou fazer o desenho aqui para vocês, né, ó. Então, esse daqui é o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus, que ele é representado, ele forma um L assim, tá bom? E ele tem um quadradinho com um pontinho, que é a representação dele. Nem sempre ele vai estar escrito assim 90 graus, ele vai estar um quadradinho com um pontinho, tá bom? E aí o que ele está falando? Se um dos ângulos mede 68, quanto medem os outros graus? Então vamos tentar entender aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Então vamos lá, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Então aqui mede 90 graus. Aqui é 68. Então está querendo saber quanto que mede esse outro aqui. Então vamos relembrar. Qualquer tipo de triângulo, não importa o formato dele, tá bom? Não importa o formato. Toda vez que eu somo esses três ângulos internos de qualquer tipo, sempre tem que dar 180 graus. Combinado? Sempre, qualquer um deles, tá bom? Então, o que isso significa? Na verdade, aqui, ó, aqui tá falando assim, ó, se uns ângulos medem 68, quanto medem os outros? Então, aqui já tá, uma das respostas já tá pronta, que você sabe que aqui mede 90, né? Então, quanto que vai valer isso daqui? O que vocês vão fazer? Vai somar o 90 graus mais esse 68 e vai dar um valor, certo? E aí o que vai acontecer? Desse valor vocês vão pegar 180, que é a soma deles, e diminuir esse valor que vocês vão encontrar. Quando você diminuir 180 graus menos a soma deles, vocês vão descobrir quanto que vai valer esse grau aqui, tá bom? Então, repetindo, pega esse 90, soma 68, vai dar um valor. Diminui 180 por esse valor e vocês vão encontrar o ângulo que está faltando, tá bom? A partir disso, vocês vão ver qual dessas cinco alternativas, quatro alternativas que está correta, tá bom? Então vamos para o exercício 6. O telhado de alguma das casas tem o formato de um triângulo isósceles. Então vamos tentar lembrar o que é isósceles. Isósceles, a gente tem a definição lá em cima, tá? Então aqui, ó, tem as quatro alternativas. Eu não vou dar a resposta para vocês, mas vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, ó, olha só, aqui eu tenho um triângulo isósceles e tem a definição aqui, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, tem a definição aqui, ó. Então, você vai ler essa definição aqui e aí vai lá no exercício e vai ver qual dessas quatro alternativas que está correta, tá bom? O exercício 7, então. O exercício 7. De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. Essa daqui, pessoal, é muito parecida com esse exercício 5, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vamos tentar entender. Eu tenho um ângulo de 55, eu tenho um ângulo de 35 e eu tenho que descobrir qual que é esse daqui. O que vocês vão fazer? Vai somar 35, não importa a ordem, né? 35 mais 55 vai ter um valor. Então, vai diminuir 180 graus pelo valor que você encontrou da soma aqui e você vai obter esse valor do x. Só que tem quatro alternativas aqui. Então, uma dessas alternativas está o valor certo do ângulo. Só que também tem que verificar se ele é um triângulo retângulo, se ele é acutângulo, escaleno ou isósceles. Então, só relembrando, triângulo retângulo, ele é o quê? Ele é um triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus. Triângulo acutângulo, ele tem uma das aberturas maior do que 90.
O escaleno, ele vai ter todos os lados diferentes, lados, tá? E o isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Só que vamos pensar o seguinte, aqui nós estamos falando de ângulos, então ou é a alternativa A ou B que está falando de ângulo, tá bom? Então qual delas que vai ser a correta, tá? Então para a gente terminar aqui, e agora que eu observei que aqui eu não tenho o número 8, tá bom? Mas é o exercício 8, tá? Olha o que ele está falando. A figura a seguir mostra a construção de um telhado. O polígono destacado na figura é. Então, aqui, ó, tem esse desenho e ele foi passado aqui para frente. Esse triângulo aqui. Esse triângulo, qual dessas quatro alternativas está correta? Ele é o quê? Ele é um losango? Ele é um retângulo? Ele é um triângulo? Só que esse triângulo, ele é retângulo ou equilátero, tá bom? Então, só lembrar que triângulo retângulo ele forma um ângulo de 90 graus e o equilátero ele tem os três lados iguais. Qual dessas quatro alternativas está correta, tá bom? Então, lembrando que se por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, pode enviar mensagem para mim que eu ajudo vocês, combinado? Então, lembrando que a gente está terminando a apostila do mês de abril e agora precisa retirar do mês de maio. Até a próxima, então, meus amores. Beijo, ficam com Deus.